Ok. Pastor Belga Portugal, mais uma entrevista. Desta vez o prometido é devido e então vamos entrevistar o Inaki. O Inaki tem toda uma paixão pelos cães, todo um passado e um presente ligado ao trabalho com os cães, à criação. Vamos conhecer a perspectiva dele, vamos aprofundar um bocadinho a temática da busca e salvamento, que nós sabemos que é algo que também interessa a muitos dos membros do nosso grupo. E antes de mais, quero agradecer ao Paulo Nunes mais uma vez por auxiliar aqui o grupo, por nos trazer pessoas interessantes para ouvir e por me auxiliar na tradução, uma vez que eu não vou correr risco de dizer 88, como o Jorge e então, se a tradução porventura não correr da melhor forma, será a responsabilidade do Paulo, ele assumia com todo o gosto. Não há problema. Ok, vamos então começar. Eu vou perguntar ao Inaki quem é que ele é, de onde é e como é que nasceu esta paixão pelos cães. Aquí Pedro estaba haciendo la introducción y todo más, y te estaba agradeciendo, te da gracias por las ideas a hacer la entrevista, y le gustaría saber quién es tú y cómo ha nacido tu pasión por los perros. Bueno, las gracias son recíprocas. La verdad, he visto que habéis entrevistado a mucha gente, todo gente famosa, muy ilustre, y seguramente yo al lado de ellos, pues no hago ni sombra. Entonces, bueno, intentaré transmitiros pues aquello que más me interesa o que más me importa en el mundo del perro. ¿Cómo empecé? Bueno, en mi casa siempre ha habido perros, desde chiquito. Siempre ha habido perros. Como mascota nunca los habíamos adiestrado, pero una vez que uno ya se independiza, pues decide hacer otras cosas, no solamente tener una mascota, sino tener un animal que tenga una función. En aquel tiempo yo me planteaba al perro como una función social. Yo lo entendía como un elemento para ayudar a la gente. Entonces, mis primeros contactos con el mundo del perro fueron en el rescate. En el rescate estuve 20 años trabajando en un grupo que fundamos nosotros y que al día de hoy todavía existe, todavía opera. Y bueno, ahí comenzó un poco pues mi contacto con el mundo del perro. Sí, um momento. Ele diz que os agradecimentos são recíprocos, Pedro, que vi que se tem feito muitas entrevistas com pessoas muito ilustres e que vai tentar transmitir aquilo que de melhor sabe e que para ele mais representa o mundo dos cães. Que sempre teve cães e a dada altura achou que queria fazer algo mais com os cães. E então que queria ter uma função social, queria que os cães, olhava para utilizar os cães, mas de um ponto de vista de ajudar. E então começou a envolver-se na busca e salvamento, começou um grupo de resgate que esteve envolvido durante mais de 20 anos, é um grupo de resgate que ainda hoje continua a funcionar, e foi assim que o Inaki chegou ao mundo dos cães. Okay. Inaki, antes de aprofundarmos um pouco da tua perspectiva sobre o resgate e sobre o que é importante no resgate, eu quero que me fales da tua perspectiva sobre como é que tu consideras que deve ser feita toda a seleção, todo o processo de criação de um bom exemplar da raça. Ou seja, como é que tu consideras, que características é que são importantes para ti num cão e o que é importante que tenha a fêmea, que tenha o macho, para que nós tenhamos bons exemplares. Sí. Iñaki, que le ha dicho es que lo vamos a abordar primero la parte de la cría y selección del perro. Y que le gustaría saber es que es tu visión de la cría y selección de Malinois
y que es importante en la hembra y lo semental para ser buenos ejemplares de la raza, de lo Malinois. Bueno, esta respuesta va a costar más de 5 minutos. Hay que explicar muchas cosas. Yo intentaré explicaros cómo entiendo yo la cría, y no solamente la cría, sino la selección de los animales. Entonces, hay cantidad de veces me han preguntado qué me parece este macho, qué me parece aquel otro, qué me parece esa hembra, qué opinión tengo sobre un cruce que se ha hecho. Eso es muy recurrente. Mucha gente me pregunta sobre esos temas. Sin embargo, no puedo darles una contestación sin explicarles el contexto general. Porque el Malinois lo vemos encima del podium, lo vemos en Ring, lo vemos en Mondiorring, lo vemos en Rescate, lo vemos en Flyball, lo vemos en Agility, lo vemos en todos los sitios. El pastor belga Malinois se desarrolla con facilidad cualquiera que sea la disciplina. Y esto nos indica que el pastor belga Malinois no es algo homogéneo. La característica fundamental del Malinois es la diversidad, que hay ejemplares muy distintos. Lo vou traduzir. Sim, sim. Ele diz que esta resposta vai demorar muito tempo a responder, pelo menos 5 minutos, porque muitas vezes lhe perguntam o que é que tu achas desta fêmea, ou o que é que tu achas deste macho, ou o que é que tu achas desta cruza, e é muito difícil responder sem dar todo o enquadramento geral. Ele vai-nos tentar passar a sua visão geral da criação. O Malinois nós vemos muitas vezes no topo, no pódio, no ringue francês, no Mondiorring, no Resgate, no Flyball. E isto indica-nos que o Malinois não é um cão homogéneo. O Malinois é algo mais e muito diverso, e como tal tem de ser visto dessa forma. Lo puedes continuar, Iñaki. Lo creo que no estoy a perder nada. Bien. Entonces quiero explicaros de dónde viene la diversidad. ¿Por qué el Malinois es diverso? Porque conocer esto, conocer la estructura general de la raza, nos va a ayudar a plantearnos los cruces y nos va a ayudar a cuando tengamos que adquirir un cachorro, pues saber qué es lo que nos conviene. El pastor belga Malinois tiene dos corrientes de sangre, que no lineas. Estou na entrevista, Paulo. Un momento. Un momento, Iñaki. ¿Continúo? Un momento que Paulo ha tenido un pequeño problema. Iñaki, se continuares a falar devagar... Luego tendrás que cortar. Não vou cortar. Se continuares a falar devagar, como tens feito até agora, o Paulo já está de regresso. Ok. Perdóname, mas... Vale, sem problema, Paulo. Paulo estava com o perro e necessitava uma coisa. Perdóname, Iñaki. ¿Estabas diciendo? Sí, bueno, que quería explicaros de dónde viene la diversidad, por qué es tan diverso el pastor belga Malinois. Hay dos corrientes de sangre, que no líneas, luego hablaremos de líneas. Hay dos corrientes generales. Una corriente que vamos a denominar A y otra corriente que vamos a denominar B, por ponerles algún nombre, por entender. La corriente A tiene unas características muy concretas, que son un perro tónico, un perro muy vivo, siempre dispuesto, mucho movimiento, nervioso,
un perro inteligente, con pocas repeticiones, es un perro que aprende enseguida. Es un perro juguetón, muy dispuesto a jugar, muy dispuesto a estar interactuando con su guía. Es un perro sensible, muchas veces muy sensible, es precoz y es pequeño. Esas son las características que definen al perro que vamos a poner en el bloque A. Repito, es un perro tónico, un perro inteligente, un perro juguetón, es un perro sensible, es um perro precoz e pequeno. Sim. Nós vamos começar por falar, dividir o Malinois em duas correntes. Correntes, não linhas. Temos a corrente A e a corrente B. Vamos chamá-las assim. Portanto, se nós temos a corrente A, estamos a falar de cães sensíveis, muito reativos e nervosos, normalmente pequenos. Sensível é uma característica que ele frisou, que muitas vezes demasiado sensíveis, mas com uma grande capacidade de aprender muito rápido. Lo creo que es esto, Iñaki, lo creo que ha explicado bien. Bien. En la otra parte tenemos la corriente B, que viene definida por lo siguiente: es un perro atlético, perro muy musculoso, fuerte, potente. Es equilibrado porque es seguro. Él, debido a su potencia y a su tamaño, se ve seguro. Es dominante. Es duro, tanto en las entradas al traje como... Es un perro duro. Y es un perro tardío. A diferencia de la corriente A, que es precoz, este es un perro tardío. Muchas veces peca de excesivo. Todos hemos podido conocer perros que muerden y no sueltan, y cada vez se hacen más duros. Y bueno, esos están bien puestos en la parte B. Por lo tanto, la corriente B define un perro como atlético, potente, equilibrado, seguro de sí mismo, dominante, duro e tardío. E depois temos a corrente B. A corrente B é o oposto. Nós temos cães grandes, duros, dominantes, muito potentes, equilibrados e tardios. Ao contrário, o tardio é importante. Ao contrário dos cães da corrente A, que são muito precoces normalmente. E estas são as duas correntes principais do Malinois. Ok, Iñaki, lo creo que ha explicado todo. Bien, entonces tenemos dos corrientes. A, con ese tipo de perro pequeño, tónico y tal, y tenemos B, con el potente y equilibrado. No se puede trabajar solo con A o solo con B. ¿Por qué? Porque cruces donde A se ve potenciado o B se ve potenciado, esas características aumentan todavía más. Entonces tendríamos un perro que ya no solo es sensible, sino sería hipersensible, sería muy pequeño. El otro sería, en el caso del B, sería cada vez más grande, cada vez más cerrado de boca, más difícil de adiestrar. Por lo tanto, la cría del Malinois está en saber conjugar bien A y B. Pronto. Lo que está dizendo, sim. Lo que está dizendo é que o que está a dizer é que nós não podemos nem ter só A, nem podemos ter só B. A criação do Malinois acaba sendo a conjugação do A e com o B. Nós não podemos ter só A ou só B, nem incidir só sobre um lado ou sobre um outro, porque se incidirmos muito sobre o A, vamos acabar com cães muito sensíveis, vamos acabar com cães muito pequenos, que não vão servir para os nossos propósitos. E se incidirmos muito sobre o B, por oposto será igual. Portanto, nós temos de ir misturando o A e o B, e ir trabalhando sobre o A e sobre a corrente A e sobre a corrente B, de acordo com aquilo que nos interessa. No fundo é isto que ele disse. ¿Ok? Bien. Entonces, la diversidad del Malinois, el encontrar tantos Malinois distintos
que son válidos para distintas disciplinas viene de la utilización de A y de B de una manera interesada. Cuando nosotros cruzamos A o B, había preparado unos cartelitos, el cruce nos puede dar AB, es A mayúscula, B mayúscula, de tal manera que las características de A y las características de B se reparten mitad y mitad. Podemos tener un perro con características más claras de A, pero con presencia de algunas características de B, o podemos tener un perro al revés, dominantemente B, pero con características de A. Entonces, entre A y B se van creando las líneas de trabajo que al día de hoy conocimos. Las líneas surgen por la unión de perros A con perros B. Vou explicar. Então, nós começamos. Ele tinha preparado uns cartõezinhos para nos mostrar a visão da união do A com o B. Então, nós podemos ter o A maiúsculo, B maiúsculo, em que as características de A e de B se expressam de forma igual. Podemos ter o A maiúsculo, B minúsculo, em que as características do A se expressam mais do que as características do B, e podemos ter o A minúsculo e o B maiúsculo, em que as características do B se expressam mais do que as do A. E a grande validade do Malinois é se conseguir, se ir buscar cães com características diferentes aos A's e aos B's, tantas quantas possíveis, para conseguirmos as características que desejamos para a nossa disciplina. E é desta ligação dos A's e dos B's que nascem as linhas. Eso es. La tendencia natural de todos los cruces es volver a A o volver a B. Siempre nos va a ocurrir que los perros van a tener tendencia, cuando nosotros realizamos un cruce, si el cruce es controlado como si no, irá a potenciar A o a potenciar B. Siempre esas corrientes van a atraer al producto que nos salga de cualquier cruce. O sea, por eso son corrientes de sangre y no líneas, porque atraen a los perros. Si ellos se cruzasen de manera aleatoria, sin que el ser humano actuase sobre ellos, planificando los cruces, iríamos otra vez a A y a B. Por lo tanto, esas dos corrientes atraen todos los cruces. Se nós não tivermos cuidado nos cruzamentos, elas vão ter sempre tendência de ir ou para A ou para B. E nós vamos acabar com cão A ou com cão B, com as características definidas inicialmente. Ou seja, o A, cães sensíveis, pequenos, precoces, ou o B, cães grandes, dominantes, duros e tardios. Então, se o ser humano não intervisse na seleção, nós acabaríamos sempre com cães A ou com cães B. Daí que isto nós chamamos correntes e não chamamos linhas ainda. Essa é a razão pela qual isto ainda estamos a falar de correntes e não estamos a falar em linhas. ¿Ok, Iñaki? Bien. Entonces, una vez conocido esto, el esquema general de dónde nace la diversidad, una vez que ya lo conocemos, nos encontramos con el siguiente problema, que son los programas de trabajo. El perro siempre es fruto del programa de trabajo. Si mi programa me obliga a que el perro salte una empalizada de 2,40, no me interesan los perros de pequeño tamaño. Si encima tengo que hacerle frente a un hombre que es muy rápido, que esquiva y tal, no me interesa que sea demasiado grande. Ahora, el programa, y lo mismo si es agility, nos interesa un perro rápido, un perro, o si es rescate mismo, un perro que tenga que andar sobre escombros,
perros más grandes, perros más pequeños, perros con mucha intensidad, perros más tónicos, perros más atléticos. El programa define al perro. Por lo tanto, si nosotros queremos conseguir el alto del podium, en cualquier disciplina, necesito un perro especializado para esa disciplina. Y por lo tanto, mi trabajo de planificación de cría estará relacionado con el programa que tengo que desarrollar. O trabalho do cão, a disciplina, define o cão. Portanto, se nós temos de saltar, vamos imaginar uma paliçada de 2,40 m, os cães muito pequenos já não nos interessam. Mas se nós temos de fazer um cão, se tem de enfrentar um homem que é muito ágil e que esquiva, nós também já não precisamos dos cães muito grandes. E por assim, e assim sucessivamente. Se o cão, e isto aplica-se a todas as disciplinas, à busca e salvamento, ao agility. As características definem o cão e marcam o cão. Portanto, nós temos de procurar as características que nos interessam dentro das correntes e dentro da diversidade para aquela disciplina. Bien, entonces vamos a suponer que nosotros, para nuestra disciplina, cualquiera que sea, hemos encontrado el perro ideal. Ese perro que tiene las actitudes físicas y psíquicas adecuadas para desarrollar la disciplina al más alto nivel. Nosotros hemos conseguido ese perro haciendo los cruces necesarios. Ese perro nos ha llevado al éxito. Ese perro nos ha conseguido pues, que en agility, en rescate o en ring nos ha llevado a lo más alto. No queremos perder las características de ese perro y las queremos mantener en el tiempo, porque como hemos dicho, si no hacemos algo por mantenerlas en el tiempo, se nos van a ir a A o a B. Entonces, cuando un adiestrador, un criador especializado en un trabajo en concreto, consigue el ejemplar que ha estado soñando, ahora empieza a pelear por no perder las características de ese animal y poder conseguir que en las próximas generaciones esas características las pueda mantener. Nós conseguimos, vamos imaginar, nós conseguimos, seja qual for a disciplina, busca e salvamento, agility, ring, conseguimos encontrar aquele que para nós é o cão ideal. Reúne todas as características que nós gostamos. Agora, o nosso interesse é trabalhar no sentido de manter essas características. Porque se nós não trabalharmos, tivemos a dizer, ou elas vão tendencialmente sair do equilíbrio para o lado A ou para o lado B. Portanto, agora o nosso desafio é, temos este animal para nós uma referência, como é que nós vamos fazer para manter estas características para as gerações futuras. E daqui começa a nascer o que nós chamamos a linha. ¿Ok, Iñaki? Sí. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese perro que es nuestro guía por sus características, tanto físicas como psíquicas, entra el concepto que todos hemos oído hablar alguna vez, que es la consanguinidad. Para mantener esos genes, para mantener en las próximas generaciones esas características, utilizamos la consanguinidad, porque metemos los mismos genes más de una vez, de tal manera que luego cuando se reproduzcan aleatoriamente tengamos más posibilidad de que esos genes sean los que se presenten en los próximos ejemplares. Por lo tanto, de ahí surge el concepto línea, y el concepto línea siempre está relacionado con la consanguinidad. E agora aqui nós começamos a falar de um conceito que todos nós já conhecemos de alguma maneira, que é o conceito da consanguinidade. Nós o que fazemos, uma vez que temos este cão ideal, é começar a trabalhar sobre a consanguinidade de forma a aumentar a probabilidade que estas características deste cão ideal se expressem nos exemplares ao longo das gerações.
E quando nós fazemos isto, então aí nós começamos a falar da linha. Quando nós trabalhamos na consanguinidade sobre um exemplar ideal, que para nós é uma referência e que nós queremos manter as características ao longo das gerações. ¿Ok, Iñaki? En nuestro caso, usamos la consanguinidad como inicio del plan. Es el inicio. Por lo tanto, ese ejemplar que nos ha parecido excepcional para nuestra disciplina es cruzado con un pariente cercano que tenga las mismas características para conseguir una hembra que lleve la consanguinidad que nosotros deseamos. Para en posteriores generaciones hacer cruces con perros que no son consanguinos, pero sí presentan las mismas características comportamentales que nosotros queremos fijar. Esto tal vez es un poco complejo. Vamos a ver, tenemos ese perro ideal, lo cruzamos con un ejemplar cercano que presente las mismas características. De ese cruce cogemos una hembra consanguina, de tal manera que presenta las características que nosotros queremos de una manera más intensa. Y lo cruzamos no con cualquiera, lo cruzamos con un perro que sin ser consanguino tenga las mismas características que nosotros queremos fijar. Ok. Portanto, nós começamos com 2 exemplares com a carga genética que nós gostamos. E nós cruzamos e sai-nos uma fêmea consanguínea. E, portanto, nós agora já temos uma base de trabalho. Nós temos uma fêmea consanguínea e que apresenta as características que o nosso cão ideal apresentava, de preferência até de uma forma algo extrema. E aqui nós vamos cruzá-la com um cão que, ainda que não tenha afinidade genética, apresenta as mesmas características que nós apreciamos no nosso cão ideal, para tentar manter, não aumentando a consanguinidade, conseguir manter as características. Não creio que é assim, Iñaki. Si crees que estoy a traducir algo errado o incompleto, lo dices. Creo que está bien. Bien, entonces, dicho lo dicho, la consanguinidad la utilizamos como un principio. En la medida que avanzamos y las próximas generaciones nos van dando ejemplares especialmente interesantes, podemos volver a repetir la consanguinidad. Pero no conviene estar continuamente inmerso en consanguinidad, porque luego podemos tener errores catastróficos, problemas de formación, problemas graves. Por lo tanto, nosotros, tal y como usamos la consanguinidad como un inicio para poder mantener las características del animal sin que se nos vaya a A y sin que se nos vaya a B. Llevarlo por una línea que transcurre entre A y B. Por eso os decía al principio que mucha gente me pregunta, ¿qué te parece este perro? ¿Qué te parece esta perra? ¿O qué te parece este cruce? Eso es difícil de contestar, porque debería de saber para qué. Sí. Ese perro lo quieres para qué. Portanto, nós muitas vezes nós fazemos estas cruzas e então nós continuamos a trabalhar a introduzir alguma consanguinidade para manter o cão naquela linha. As gerações seguintes para se manterem com aquelas características e naquela linha. Nem para ir tanto a A, nem para ir tanto a B, para se manterem no equilíbrio que define o primeiro exemplar que nós idealizamos e que nós admiramos. Entretanto, nós temos de... Não convém insistir na consanguinidade também demais, porque depois podem vir problemas, más formações e outros, mas temos de ter em atenção que... Perdona-me aqui, podes repetir a parte de que estavas dizendo la línea
de não ir a A ou a B para manter a linha. Sí. Y te pregunto La de la cruce. consanguinidad es el elemento que nos ayuda a mantener la línea alejada de A y de B y centrarla en las características que a nosotros nos interesan. Nosotros, conforme dejamos la consanguinidad, el perro, según como sea, irá otra vez a A, irá otra vez a B, perdiendo las características de la otra letra. Si, por ejemplo, el perro es AB, el que nos interesa es dominante en A y presenta algunas características de B, si yo dejo la consanguinidad, en la medida que la A es dominante, se me va a ir a la A. Cada vez tendrá más características de A y perderá las de B. Por lo tanto, la consanguinidad me ayuda a llevar la característica AB en el tiempo. Si yo no dejo de usar la consanguinidad, irá a su corriente, irá a otra vez. Entonces es por eso que tienes que moverte en una línea muy fina, haciendo los cruces siempre con cabeza, pensándolos no solamente en qué es lo que quieres, sino qué es lo que quieres evitar. Pronto. A consanguinidade utiliza para manter o cão naquela linha fina, para que ele, porque se não a fizesse tendencialmente ou iria para A ou para B. Ele deu o exemplo do A grande, A maiúsculo, B minúsculo, portanto, se começasse a sair, teria muita tendência a voltar para o A, e portanto a consanguinidade utiliza para se manter em cima daquela linha, e que é muito fina e muito difícil para que não saia. No entanto, isto tudo explica a dificuldade que ele falava no início, que é, chegam-lhe e perguntam-lhe o que é que tu achas deste cão, ou desta cadela, ou desta cruza, sem ele saber para quê, e sem saber todo este background, torna-se complicado poder emitir uma opinião informada sobre o assunto. Bien. Para planificar una camada hay que conocer esto. Tienes que conocer el esquema general, tienes que conocer dónde están tus perros, qué características tienen, si son A, si son B, si son AB, A mayúscula, B mayúscula. Tienes que conocer de dónde partes y entonces eliges, según lo que quieres conseguir, qué macho es el que a ti te interesa o qué hembra es la que a ti te interesa. O sea, no hay seguridad de éxito sin planificación. Esto es importante porque muchas veces cruzamos con el más cercano, o este que me parece, este que me gusta, ese porque es grande, aquel porque... Eso no es adecuado. Se debe planificar. Y la planificación pasa, sobre todo en el tema del Malinois, porque tiene una genética comportamental. No, la gente del Malinois no trabajamos el físico apenas. El físico en el sentido de intentar conseguir una caída de grupa o alguna cosa así. Lo que buscamos es que el perro sea operativo en el programa que va a trabajar y consiga los máximos éxitos en ese programa. Eso es lo que buscamos. Es genética comportamental. Por lo tanto, es el comportamiento el que nos guía. Hace esto, hace lo otro, es así o es de esta manera o es de aquella otra. Es tónico, es trabajador, es sensible o se adapta bien. Son esas las características que definen qué cruce vamos a hacer. Por lo tanto, debes de conocer el esquema general, 1. 2, tu punto de partida, cuál es el perro que tú aportas. Y 3, qué es lo que buscas. Sin saber qué buscas, tampoco hay planificación de cruce. Quando nós queremos começar a cruzar, nós temos de ter muita noção do enquadramento geral. Os nossos cães, se eles são A, se são B, nós temos de conhecer bem quais são as características dos nossos cães, para onde é que queremos ir, quais são os nossos objetivos, qual é a utilidade que lhes vamos dar para poder eleger o macho ou a fêmea que precisamos de utilizar. Sem isto não é possível. E nós temos de ter noção que o Malinois não é um cão que nós selecionamos só na parte morfológica, mas mais, nós selecionamos muito na parte comportamental. Se é um cão sensível, se é um cão mais duro, se é um cão mais reativo,
Essa parte é a parte que nos interessa e que é importante para a utilidade que nós lhe vamos dar. E, portanto, é muito importante nós sabermos isto, o enquadramento geral, o nosso ponto de partida e para onde é que queremos ir, sem o termos. Nós não conseguimos planear as nossas cruzas ou o nosso plano de criação. Bien. Bueno, dicho esto, ya se puede ver un poco la complejidad del trabajo. Esto vale para plantearse un cruce y vale para adquirir un cachorro. Es importante saber ese cruce qué nos va a dar. Entonces, si lo quiero para rescate, buscaré un perro que tenga las características que yo necesito en rescate. Será una camada excepcional para RIN, pero tal vez no es la camada que tú necesitas para rescate. Por lo tanto, conocer esto te va a ayudar, si eres criador, para planificar la cría, y si eres usuario, pues para adquirir el cachorro. Eso es importante saberlo, que esto no es solamente materia para unos pocos, es materia para todos aquellos que quieren adquirir un perro de calidad en su programa. Sim. E, portanto, nós com isto conseguimos ver a complexidade que tudo isto tem. Isto é importante não só para o criador, mas também para poder eleger um cachorro numa ninhada, para poder eleger uma ninhada para escolher um cachorro. Porque nós temos de saber o que é que queremos e depois temos de ter noção que uma ninhada excepcional para ringue pode não ser o adequado para fazer busca. Portanto, tudo isto é importante, não apenas para alguns, para os criadores, mas isto é importante para todos nós que estamos envolvidos com a raça, para sabermos o que é que vamos buscar e porque é que vamos buscar. Bien, otro detalle os voy a dar, solo lo voy a apuntar porque es muy complejo y necesitaría daros muchos datos y muchas cosas, pero si luego alguien tiene interés ya podríamos hablar sobre ello. ¿Qué es lo que ocurre con el pastor malinois después de la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial deja a Europa, a sus ciudades, a sus gentes, a su economía, la deja deshecha, como es lógico y sabéis. Por lo menos en gran parte de Europa queda todo destruido. No solamente personas y ciudades y demás, los animales también sufren la embestida de la guerra. Y de ahí que después de la Segunda Guerra Mundial se intenta planificar la reconstrucción de Europa y del Malinois entre ellos, ¿no? O sea, los criadores de aquel momento recogen los ejemplares que quedan después del conflicto y empiezan a plantearse cómo tiene que ser el Malinois del futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay distintos puntos de vista. Es un momento, claro, como todos los momentos de creación, son momentos convulsos en los que cada uno sus ideas pues, las plantea de una manera o de otra. Entonces, usando, como digo, A y B, perros presentes en aquel tiempo, de unas y otras características, se empiezan a plantear unas líneas que tienen unas características muy concretas que llegan hasta hoy. Cuéntales, porque si no nos vamos a liar. Sim, ele diz que vai abordar este tema só de uma forma muito superficial, que era um tema muito extenso, mas que ele acha que é importante e é interessante e que, se for necessário, depois está disponível para o abordar mais profundamente. Nós, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa está completamente destruída, ou pelo menos grande parte da Europa, do ponto de vista dos edifícios, das estruturas, as pessoas, a economia e também os animais, incluindo o Malinois. E a seguir à Segunda Guerra Mundial, há uma planificação geral de reconstrução, incluindo do Malinois. Isso começa a definir o que é que será o Malinois do futuro. Como qualquer momento de criação na história, são momentos muito dinâmicos e com muito debate de ideias e muito em que cada um tinha a sua ideia, se será o Malinois do futuro será mais A ou será mais B, e começam-se a reunir os animais para se conseguir
reconstruir o Malinois. Ok, Iñaki, lo creo que ha resumido. Toda la fuente de todos este estudio, porque es un estudio complejo, es Eric Cavallé. Es una persona que, si en adelante o si sigue interesando el tema para futuras entrevistas o lo que sea, es una persona que podéis entrevistar, porque yo os voy a contar el resultado de sus investigaciones, más que lo que yo pueda ver. Vamos, que la fuente es Eric, pero os lo cuento para que tengáis un poco en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos ese perro ya consanguino, en el que le queremos fijar unas características en concreto con un perro no consanguino? Ese perro que va sin aportar la misma sangre, sí nos va a aportar las mismas características. Bueno, tenemos, él hablaba de 9 ramas, las 9 ramas del Malinois, en la que, como digo, en esos momentos de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a crear unas líneas que tienen unas características en concreto. Y ellas son 9, aunque yo son 8 las que conozco más cercana, sus antecesores y demás. Cada una de ellas, cada una de esas líneas, que al día de hoy están presentes, es curioso porque como se trabajó de esa manera tan intensa y tan cerrada, hemos conseguido que al día de hoy esas características sean presentes. Bueno, tienen unos fundamentos en concreto. Esto para traducir será un poco complejo porque tendrás que memorizar. Una de las líneas trabaja fundamentalmente con lo que es la virilidad y la decisión. Busca perros que no tienen dudas, que ocurra lo que ocurra, no echan para atrás. Y perros que tanto física como psíquicamente son viriles. Presentan incluso las hembras estructuras como de macho. Muchas veces la osamenta, la constitución de la hembra, tienes dudas, joder, ¿será macho o será hembra? Son animales viriles y que tienen una gran carga hacia la decisión. Son que no se echan para atrás, vamos. Sim, me deixa traduzir, Iñaki, porque lo sé que las descripciones de todas las ramas son muy longas e me vou a perder. Então, este trabalho, isto que ele está que o Iñaki está a falar, é baseado no trabalho de um grande senhor do Malinois, que se chama Eric Cavallé, que fez um grande do Camille do Catrick, sim, e que fez um trabalho muito extenso de investigação e de tudo isto. E então, o Malinois, nós acabamos por conseguir 9 eixos principais do Malinois. E estes eixos principais, até o dia de hoje, marcam muito certo tipo de características. Uma das características que ele estava a falar era da virilidade e a decisão. São cães sem dúvidas, que aconteça o que acontecer, são capazes de atuar, que não têm, que nunca entram em dúvida naquilo que têm de fazer. São também viris no aspecto, mesmo as fêmeas. Nós olhamos para elas e ficamos na dúvida, isto é um macho, é uma fêmea, e isto é uma das características principais. Lo ha descrito aquí los perros viriles y con decisión, que yo creo que son los Arat y Dikdu. Es posible. No tengo aquí, necesito la chuleta, porque claro, son tantos. Sí. Cuando tengo que planificar sí. es cuando lo miro, no los tengo. Eric sí los tiene todos en la cabeza, yo no. Esta línea de perros viriles y decisivos viene sobre todo de B, como es lógico, como hemos planteado, ¿no? Pero tenemos otra línea que buscaba perros insensibles al dolor, esos perros que aunque les sacudes siempre lo aguantan. Tenemos otra que busca perros activos, pero más adiestrables, más sensibles. Actividad y sensibilidad. Hay otra línea que los busca tenaces y reactivos. Otra, equilibrados y adaptables. Tenaces y agresivos los busca otra. Dúctiles
y con mucho espíritu de trabajo, violentos e inestables, la última. Por lo tanto, no vamos a entrar, si queréis, en las características de cada de ellas, es un poco complejo, pero tenéis que saber que hay unas líneas que hasta al día de hoy se manifiestan, aunque son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, al día de hoy todavía los ejemplares, esas líneas están presentes en ellos. Recuerdo que cuando Eric nos comentaba esto, lo que más nos sorprendió fue la última de ellas. ¿Quién puede querer perros violentos e inestables? ¿Quién puede intentar criar perros violentos e inestables? No entendíamos muy bien que nadie los buscase. Y se lo preguntamos, le dijimos, Eric, ¿quién busca perros de este estilo? Y nos dio una respuesta que por lo menos a mí me ha marcado mucho y que quiero compartirla con vosotros. Nos dijo lo siguiente, nos dijo, si tú comes algo que no tiene sal, dices, uy, esto le algo. Y si tomas algo que tiene excesiva sal, dices, ¡buah! Está salado. Pero en su punto justo, dices, qué bien hecho está este cocido o lo que sea, ¿no? Bueno, nos comentaba que con el perro ocurre igual. Necesita el Malinois un poco de sal que le da la violencia y la inestabilidad. El hecho de que tenga esos arranques en ciertas disciplinas es la sal que necesita el cruce que nosotros nos tengamos que plantear. Portanto, nós temos e depois temos vários eixos, continuamos, temos eixos que definem. Eu lo tenho aquí la cuadra con las ramas e com as características. Nós temos muitos eixos que definem a massa e a sensibilidade, a atividade e a sensibilidade, o equilíbrio e a adaptabilidade, a tenacidade e a agressividade, e por aí afora. E há um último que ele diz que lhe marcou muito quando teve com o Eric, que é a violência e a instabilidade. Nós, pronto, ele diz que não vamos entrar aqui a discutir o que é que cada um representa e quais são as importâncias, mas que ele lembra-se que a violência e a instabilidade foi um eixo que realmente lhe causou alguma curiosidade, porque não percebia, Eric, porque é que alguém vai procurar cães violentos e instáveis? E ele deu-lhe uma resposta que eu já conhecia de conversas com o Iñaki, e eu também guardei-a para mim, que é se tu comes algo que não tem sal, tu dizes que é insonso, que o prato não tem piada. Se comes algo que tem sal a mais, também não é agradável, mas está no ponto certo, para o que tu gostas, a comida, o prato é excelente. E a violência e a instabilidade é exatamente isso, elas dão a pontinha necessária de diferentes modos, diferentes formas, para diferentes disciplinas, a pontinha necessária para aquilo que é preciso. Por isso, daí é importante que existam alguma violência e instabilidade nestas linhas, ainda hoje é importante. Pronto, isto não vamos falar da importância de cada uma depois é misturado. Isso é outro assunto. ¿Ok, Iñaki? Bien. Bueno, esto es el mapa desplegado en su totalidad. Este es el mapa. Eso es lo que necesitamos saber para nosotros planificar un cruce o para adquirir un cachorro. Eso es. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros no somos criadores? Que alguien tiene que criar para nosotros. Alguien tiene que criar teniendo todo esto en cuenta para hacer los ejemplares que nosotros necesitamos. Y hay disciplinas que tienen mucha cría y hay otras disciplinas que no tienen cría específica. Y eso es un problema al día de hoy. Se cría mucho para Rin, se cría mucho para Mondio, son las disciplinas más espectaculares. Y entonces, pues incluso los criadores quieren estar presentes en esas finales, en esos... Es bueno para el afijo, es bueno. Pero ¿quién cría para rescate? Nadie cría perros específicos para rescate, cosa que se podría hacer.
se podría hacer sin ningún problema, pero el mercado es más pequeño y por otra parte los criadores no se especializan en ese tipo de disciplinas. Es un problema para la gente que andábamos en rescate el hecho de que no hubiese criadores especializados en nuestra disciplina. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando la disciplina no tiene un programa concreto, sino que tiene muchos programas distintos y muy distintos, le dificulta el trabajo al criador. El criador não sabe para que tiene que criar. Pronto. E depois nós temos ainda outro problema, que é, nós temos disciplinas para as quais se cria muito e disciplinas para as quais há um déficit de criação. Para o ringue e para o mundo do ringue, por exemplo, cria-se muito. Existem cães criados especificamente para essas disciplinas, porque são disciplinas espetaculares e todos os criadores querem estar presentes. Há outras disciplinas, como a busca e salvamento, que é o contrário. Ele dizia que tinha problemas para encontrar cães adequados à busca e salvamento. Não porque não é possível fazer, tecnicamente é possível criar para busca e salvamento, mas porque, por um lado, são disciplinas com menos procura, o mercado é mais pequeno, por outro, também são disciplinas que têm um programa muito vasto, ou seja, não têm um programa muito bem definido, abrange muita coisa e torna o trabalho do criador mais complicado de criar especificamente para aquela disciplina. ¿Ok? Bien. Nosotros, cuando en los años que estuvimos en rescate, nos alimentábamos de desechos. De desechos. Íbamos a unas líneas que nos parecían interesantes y cogíamos solo hembras. Trabajábamos única y exclusivamente con hembras, porque luego, cuando hablemos de rescate, ya os explicaré cuáles son las razones de eso. Pero encontramos un filón en la medida que la gente de RIN y de Mondio demanda más los machos que las hembras para competir. Muchas hembras de calidad excelente se quedaban sin vender. Es por eso que, bueno, cuando no se cría para ti, cuando tu programa no tiene una cría selectiva concreta, tienes que buscar pues aquello que te satisface. Y en nuestro caso era hembras de desecho. Pronto. E ele diz que quando começaram, pronto, iam muitas vezes buscar animais, que eram os animais que não eram utilizados para as outras disciplinas. Eu não sei traduzir exatamente a palavra, mas era este o sentido que estava a dar. E no caso deles foram fêmeas de algumas linhas em específico. Porquê? Porque a malta de ringue e de mundo ringue eram os machos e ele encontrou essa fonte de animais adequados àquilo que eles precisavam. Primeiro fêmeas, e ele diz que depois, quando chegarmos à parte de falar da busca e salvamento, vai explicar o porquê das fêmeas serem importantes para a busca e salvamento, porque é que são adequadas. E depois de algumas linhas específicas, que foram as linhas que eles se aperceberam que eram as adequadas, mas ao contrário do ringue e do mundo ringue, que nós conseguimos ir procurar um cão ou um criador com algo muito, muito específico em mente, na disciplina deles, como é mais pequena, na disciplina deles, na questão da busca e salvamento, como é mais pequena e tem menos definida, eles tiveram de navegar um pouco o que havia no mercado até conseguirem encontrar algo que se adequava ao que eles precisavam e que havia na quantidade que necessitavam para satisfazer as suas necessidades. ¿Ok, Iñaki? Bien. Como digo, en la medida que hablamos de genética comportamental, tenemos que tener en cuenta que la hembra es más importante que el macho, porque el comportamiento también se empieza a modificar una vez que nacen. Por lo tanto, una vez que os he hablado de la planificación, de cómo hacemos el plan para juntar quién con quién, os voy a hablar de los dos siguientes pasos, que son la gestación y el nacimiento hasta los 2 meses, que es lo que hacemos. La gestación. La hembra gestante tiene que trabajar. Esto es muy importante.
no puede estar en casa ociosa. Una hembra malinois tiene que trabajar aún estando gestante, pero no tiene que hacer los trabajos desde el punto de vista de la competición. Todos esos castigos, puniciones que se le deberían de hacer para corregir cosas cara a la competición, se eliminan y se le hace trabajar de la manera más positiva posible, de tal manera que el placer de trabajar ya sea transmitido a los perritos que lleva dentro. Pronto. Um momento. Paulo, para não nos excedermos, uma vez que estamos em Zoom e pode ocorrer que isto pare momentaneamente e depois podemos perder efetivamente a gravação. Eu ia-te pedir para tu estás a fazer um trabalho exemplar, ia-te pedir para tentares resumir, até porque nós estamos a conseguir perceber muito bem aquilo que o Inaki está-nos a explicar. O espanhol dele é muito acessível. Ok. O que ele está a dizer é que depois do trabalho, nós, como estamos a falar de genética comportamental, as fêmeas são muito importantes, são mais importantes até que os machos, porque o comportamento começa-se a modificar na interação dos cachorros com a mãe. E então, nós começamos a ter de falar também da parte da gestação e da parte do crescimento dos cachorros. Falando da parte da gestação, ele diz, a fêmea malinois... No te entiendo. Sim? Inaki? ¿Estás a ouvir, Pedro? Sí, perfectamente. Sí, es que Okay. se oye muy bajo, no sé por qué. Sim. Mas estava dizendo, Inaki, estava explicando o que has dito, estava traduzindo. O que ele estava a dizer, pronto, era que a genética, como falamos de genética comportamental, é muito importante, que torna as fêmeas ainda mais importantes, são mais importantes que os machos, porque além da parte da carga genética, depois tem uma influência no comportamento, na interação com os cachorros. E depois, continuando na criação, nós temos ainda mais dois, além da seleção que tivemos a falar, das cruzas, como é que fazemos, e da planificação, temos ainda mais duas partes. Temos a parte da gestação e da criação dos cachorros. Na gestação, as fêmeas malinois devem trabalhar. Não devem trabalhar em desporto, no sentido em que nós devemos evitar as correções, tudo o que seja aversivo ou desagradável. Devem trabalhar de um ponto de vista de se manter ativas, de se manter alegres, que isso é importante para a fêmea malinois, na sua gestação e para contribuir para bons cachorros. E foi isto. Inaki. Vais parar, não é, Pedro, agora? Sim, vou fazer só uma pequena pausa, vou criar uma nova sala, está bem? Porque o tempo pode acabar e eu não quero que isto se perca, está bem? Já continuamos. Okay. Lo vamos a hacer una pausa para hacer una nueva sala de Zoom aquí por causa del tiempo límite. Igual que lo hago más corto. No creo. No es eso. Los Zoom tiene límite de tiempo y lo va a hacer, lo va a crear. Igual nos estamos aquí 2 días hablando de perros. Tenemos que hacer un poquito más corto entonces. Vale. Ok, un momento.